segredo para vender mais sem desconto. Isso é maravilhoso, não é? Você vender mais aí no teu negócio de alimentação e não necessariamente dar desconto para fazer as tuas vendas. E tem formas de fazer isso e eu vou te explicar como fazer isso nesse vídeo de hoje. Então quem está aqui é Rafael Scalco, empreendedor e mentor de donos de negócio de alimentação. Eu lá atrás, quando comecei meu negócio, eu era garçom do meu próprio negócio, éramos só eu e minha esposa, então ela cozinhava, eu atendia e a gente ia dessa forma. E hoje, com muitos funcionários, várias unidades, isso é uma coisa que a gente continua constantemente trabalhando, que é a parte de treinamento da equipe. Então, o meu primeiro ponto aqui para trabalhar contigo é treine a sua equipe para sugestionar e não empurrar. Ou seja, a gente tem que treinar a nossa equipe de atendimento para saber dar sugestões para o nosso cliente e não empurrar a venda, porque não tem nada mais desagradável no atendimento quando tu está sentado com o cliente e tu vê que o garçom ali tá só tentando te empurrar uma venda, ele quer te vender a bebida mais cara, ele quer te vender o prato mais caro, não porque talvez ele entendeu você, ele sabe que é o que você gosta, ou porque realmente é um dos pratos mais vendidos, não, só porque é o mais caro, ou seja, mostra que ele não tem treinamento nenhum e ele aprendeu técnicas de vendas que não fazem nenhum sentido e ele tá te empurrando isso. Como cliente é uma péssima experiência. Então a gente não pode deixar que o nosso atendimento vá para esse lado. Então, uma sugestão sutil, ela muitas vezes aumenta o ticket médio, a forma que ele fala, a forma que ele comunica, que ele faz uma antecipação, quando pede o principal, já fala da sobremesa, fala sobre alguma característica, alguma história do prato, a gente consegue aumentar o ticket médio com essas sugestões e não empurrando venda. E um outro grande segredo é sugestionar de forma personalizada, perguntar antes para o cliente o que ele gosta, quais que são as preferências e, de acordo com isso, fazer a sugestão. Ponto número 2, usa o teu cardápio como um vendedor silencioso. Porque muitas vezes a gente tem um cardápio muito mal estruturado e a gente depende do garçom poder explicar isso muito bem. Mas muitas vezes a gente tem um cardápio muito bom, muito explicativo, como por exemplo num tablet com todas as descrições, por exemplo, eu uso em algumas das minhas operações. Só que aí por outro lado, já que eu tenho um tablet eu não preciso treinar o garçom. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então eu faço descrições muito bem feitas, eu deixo muito explicado no meu cardápio, mas eu também treino muito bem a minha equipe de atendimento. Então, assim, um layout que facilite a visualização, fotos nos pratos estratégicos que fazem mais sentido tu destacar, descrição que gere aquela água na boca e, mais do que isso, que sejam claras para o cliente entender e não precisar ficar perguntando o que é aquele ingrediente. Às vezes escreve algo em inglês, em italiano, que a pessoa não conhece. Então, ser muito autoexplicativo, fazer essa questão dos destaques nos pratos que são mais rentáveis, na descrição criar esse desejo, essa comunicação ali com o cliente. Então, essas duas pontas bem alinhadas, você vai vender muito mais e você não está fazendo promoção para fazer essa venda. Outro ponto importante, usar fotos profissionais, bem tiradas, com boa iluminação, aumenta tuas vendas quando o cliente vê aquilo ali, vê que é um prato real, não um prato de mentira, uma foto bem batida, estratégica, vai aumentar ali a tua conversão naqueles pratos que você destaca, tá bom? Outra coisa importante que eu quero te perguntar, o teu cardápio, ele desperta hoje desejo no teu cliente ou ele é só uma lista de produtos? Essa é uma pergunta interessante da gente se fazer. Ponto número 3, crie experiências e combinações. Fazer combos, menus, dependendo do estilo do teu restaurante, isso vai elevar o teu ticket médio naturalmente. Quando tu tem um menu, por exemplo, no meu caso, na Combina Felite, faz muito sentido fazer menus. Na FOC faz muito mais sentido fazer combos. Mas quando você faz isso, você automaticamente já está aumentando o ticket médio daquele cliente, porque ele já vai consumir mais do que ele consumiria só um sanduíche ou só um prato. Você já está aumentando de forma estratégica o teu ticket médio. Então, pense em combos, menus, o que fizer mais sentido aí para a tua operação. Outra coisa, o cliente, quando ele chega na tua operação, ele sente que ele está tendo uma experiência, quando a gente fala de combo, para ter uma experiência completa, ou ele sente que está só gastando mais? Por exemplo,
Vamos pegar um caso aí que, isso aí, acho que todo mundo já foi nesse restaurante, você já deve ter ido, que é no McDonald's. Cara, que graça tem tu chegar no McDonald's e comer só um hambúrguer. A experiência completa é com a bebida e com a batata frita junto, né? Então isso já está dentro de nós, não faz nem sentido tu não consumir. Então, por exemplo, quando tu vai num restaurante mais refinado, poxa, não faz nem sentido eu chegar lá e só comer um prato principal. Eu preciso comer uma entrada, eu preciso tomar um vinho, ou eu como um principal e como uma sobremesa e mais um vinho, ou eu como entrada, principal e sobremesa. Então, você gera isso no seu cliente que para ele ter uma experiência completa ele precisa consumir mais do que apenas um produto. E essa é uma forma de agregar valor, aumentar ticket médio, basicamente sem esforço. Uma outra coisa, a gente está falando de um restaurante mais de experiência, você está vendendo uma experiência para o teu cliente, porque uma experiência também não é só a comida, é o ambiente, é o atendimento. Quando a gente junta esses três pilares de um negócio de alimentação, comida, ambiente e atendimento, a gente gera uma experiência para o nosso cliente. Outra coisa, o teu time, seja o teu garçom ou, por exemplo, até num tablet, num totem, você faz vendas sugestivas que façam sentido. Por exemplo, um cliente pede um vinho, você já oferece a água ali, que é uma venda meio que casada já que você precisa oferecer. Quando o cliente está por terminar a conta, você oferece uma sobremesa. Quando o chopp está terminando, oferece um próximo chopp. Então, essa questão de sugestão, ela aumenta ali também muito as vendas e você não está fazendo promoção. É porque você foi estratégico, seja num cardápio digital ou seja no atendimento do teu atendente. Uma pergunta para te fazer: quanto dinheiro tu tá deixando na mesa, seja na venda de uma segunda bebida, de uma sobremesa, por tua equipe não tá trazendo essa sugestão para o teu cliente ou não tá fazendo de uma forma que gere esse desejo? Não é só chegar no final e falar, quer uma sobremesa? Provavelmente o cliente não vai querer. Chega antes e já dizer, aqui na nossa casa nós temos um tiramisu que ele é extraordinário, é uma receita italiana feita dessa forma. Você não pode sair daqui sem provar essa sobremesa. Entende que é muito diferente? Próximo ponto, transforme histórias em gatilhos de venda. Contar a origem do prato, contar a história, poxa, esse prato aqui ele foi campeão de um festival que a gente participou. Não, esse prato aqui é uma receita tradicional lá do país tal. Não, essa receita aqui foi uma receita que que a avó do proprietário fazia na infância para ele e ele trouxe agora aqui para o nosso restaurante. Ou seja, contar histórias gera essa conexão emocional. E aí muitas vezes o cliente não está mais olhando para o preço, você está vendendo mais. Histórias, então, elas têm que despertar a curiosidade, gerar aquela vontade do cliente experimentar. Poxa, eu não posso sair desse lugar sem experimentar isso. Ou se eu sair sem experimentar porque eram muitas coisas incríveis, eu vou ter que voltar aqui para conhecer os outros pratos. Então, até na questão de fidelização de cliente, é importante a gente contar essa história, falar sobre esses produtos para o nosso cliente, para gerar esse desejo de ele vir mais vezes na nossa operação. História boa faz o cliente provar antes mesmo de pedir. E aí, se ele não tem barriga naquele dia para tudo isso, ele vai ter que voltar de novo. Porque quando você conta a história por trás do prato, a questão preço, ela já fica em segundo plano. Quem ali, de certa forma, emociona o cliente ali, né, contando essa história, vende com muito menos esforço. Então, história vende. Você está contando a história dos seus produtos, a história das receitas, a história do restaurante. Tu está treinando a tua equipe sobre isso, sobre as curiosidades do prato, sobre os ingredientes, para eles terem isso para falar com o teu cliente. Então, isso aqui é algo que faz muita diferença, vai fazer você vender mais trabalhando todos esses pontos sem aumentar preço ou sem fazer promoção que vai diminuir teu lucro. Então, treinar a equipe, cardápio estratégico, o atendimento vão fazer muita diferença no teu aumento de ticket médio. Até o nosso próximo vídeo.